Glória a Deus, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu estou um pouco rouco, né? Espero que dê para me compreenderem aí, em nome de Jesus. Tá, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar convosco nesta noite, neste lugar. Agradecer ao pastor Moraes, que me fez o convite. Agradecer ao pastor Francivaldo, pastor presidente da igreja, que concordou com a sugestão do pastor Moraes para que eu estivesse convosco nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Tenho aqui alguns irmãos que já congregaram conosco, né, na Batista Nacional, e hoje congregam aqui com o pastor Francivaldo. Louvado seja Deus para sempre. Não vou citar nomes para não ser injusto, de repente esqueço algum nome, mas louvado seja o Senhor. Sou grato pela oportunidade, pelo convite, e quero fazer menção já da palavra do Senhor. Os irmãos estão aí no segundo dia, né, desta conferência de homens, e o tema que me foi dado é Vivendo para a Glória de Deus. A divisa Mateus 5,16. Então quero fazer menção desse texto em nome de Jesus Cristo. Diz-nos assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que é viva, santa, eficaz, poderosa e digna de toda aceitação. Nos dá, Senhor, compreensão e entendimento da mesma, cativa cada mente a Tua obediência. Senhor, seja amarrado todo principado, todo espírito roubador de palavra, que o Teu povo ouça, compreenda, absorva e seja edificado nesta noite, ó Pai, pela Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Tome os vossos assentos, aqueles que se colocaram em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu me chamo Ailton, né? Acho que muitos aqui me conhecem. Sou o pastor da Igreja Batista Nacional Corbã, e aqui estamos para juntos cultuarmos ao Senhor. Então o tema que me foi dado foi esse: vivendo para a glória de Deus. E queridos, as nossas vidas enquanto crentes em Jesus, as nossas vidas como servos do Senhor, na realidade as pessoas precisam ver Cristo em nós, ver o Senhor em nós. A Bíblia vai nos dizer, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículos de 8 a 10, nos diz a palavra do Senhor que numa certa ocasião o profeta Eliseu foi a uma cidade chamada Sunem, e chegando àquela cidade, a Bíblia diz que uma mulher rica o constrange para que ele coma pão em sua casa, e ele vai e come, se alimenta naquela casa. E a partir de então, todas as vezes que ele ia àquela cidade, na realidade ele passou a ficar hospedado lá na casa daquela mulher. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela diz para o seu esposo que aquele homem era um santo homem de Deus. Então as pessoas viam Deus, inclusive aquela mulher via Deus na vida do profeta, tá? E as pessoas precisam ver Deus em nós, tá? Para que assim nós estejamos vivendo de forma que glorifiquemos ao Senhor. Mas o texto nos diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mas assim brilhe a vossa luz, a nossa luz, assim brilhe como? Como diz no versículo anterior, como diz no versículo 15, este texto lido, ele faz parte do Sermão do Monte, né? Jesus estava assentado no monte ensinando.
os discípulos e as multidões. E quando ele diz aqui no verso 16, a parte A, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, como diz no versículo 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então a tua luz, querido, a minha luz, a nossa luz, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, enquanto discípulos de Jesus, deve brilhar, tá? A ponto de as pessoas olharem, tá? E queridos, eu estava analisando essa questão, que Jesus diz que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. A candeia, ela era usada, a candeia ela era feita de barro, mas ela precisava de dois elementos para que ela pudesse iluminar. A candeia ela precisava ter o fio, para que ela pudesse ser acesa, mas ela precisava de algo que fizesse ela acender. Ela precisava do azeite, ela precisava do óleo. E o óleo na Bíblia, ele tipifica o Espírito Santo. Você, enquanto cristão, enquanto servo, enquanto serva do Senhor, nós, enquanto cristãos, nós precisamos do azeite, nós precisamos do óleo do Espírito para que nós possamos brilhar, para que as pessoas possam ver Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Então Jesus diz que da forma que a candeia, ela era acesa e ela era colocada em cima para que iluminasse, para que brilhasse, para que todos vissem, para que aquele local não ficasse escuro. Dessa forma deve brilhar a luz do Espírito na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Então, viver para a glória de Deus. O crente precisa ter um testemunho autêntico. A luz precisa brilhar. Jesus aqui, na realidade, ele fala de duas coisas. Ele fala no verso 13, ele fala de sal e continuando ele fala da luz. E ele até diz que o sal, se ele se tornar insípido, ele perde três coisas. O sal insípido, ele perde o sabor, ele perde o valor e ele perde o lugar. Porque o texto diz que o sal para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o sal, ele precisa cumprir com o seu propósito, ele precisa conservar, ele precisa temperar, ele precisa dar sabor. E você sabe, nós sabemos que o mundo ainda não está em total estado de putrefação, porque o sal, existe ainda a igreja que é sal da terra e que é luz. E nós precisamos continuar conservando, nós precisamos continuar temperando, nós precisamos continuar dando sabor. Mas é interessante, pastor Francivaldo, a ação do sal, que depois que o sal ele é colocado na comida, ele só é sentido, mas ele não é visto. As pessoas não veem o sal, tá? Então, assim, foi cantado aqui, se não estou equivocado, que ele cresça, que ele apareça, que eu diminua, tá? É assim, ele deve crescer e nós devemos diminuir. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, ter um testemunho autêntico é brilhar, é a minha luz brilhar. Mas brilhar como? Brilhar como brilha a candeia. Ela é colocada, é uma linguagem contextualizada, brilhar como brilha a lâmpada, né, pastor? Porque a candeia hoje, para muitos falar de candeia, muitos nem conhecem, né? Tá, algo mais, um pouco mais novo, que talvez muitos também, os mais novos talvez não conheçam, mas a lamparina, né? Brilhar como a lamparina, né? A lamparina, o que é usado hoje para que ela fique acesa, hoje se usa o querosene, né? Hoje tem o querosene, mas nos dias da candeia não tinha, era o azeite. Então o azeite, ele era colocado dentro da candeia e daí a candeia ela era acesa.
Então nós precisamos brilhar assim como brilha a candeia. Continuando, dá para me dar um pouquinho mais de som, por favor? Então o crente precisa ter um testemunho autêntico, brilhar, mas brilhar como a candeia. E aí continuando diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então nós temos que brilhar, queridos, diante dos homens. E eu entendo que brilhar diante dos homens não é só aqui dentro da igreja, é lá fora, é na rua, é na faculdade, é na escola, é no trabalho, é em meio à minha vizinhança. Eu preciso brilhar. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo em mim. As pessoas precisam olhar para você, olhar para nós e ver Jesus nas nossas vidas. Conta-se uma história de um missionário que numa certa ocasião bateu em uma casa de uma pessoa estranha. Ele estava com sede e pediu água, e a mãe estava ocupada, disse: fulano, vai atender, vai ver quem está batendo a porta. E aquele menino foi e voltou, observou e viu, era alguém desconhecido, e voltou para a mãe e disse: mãe, ele não sabe quem é, mas ele se parece com Jesus. E era um missionário e negro, mas aquele homem reluzia a glória de Deus na vida dele. Que aquele menino voltou e dizendo: mãe, ele não sabe quem é, ele não conhece, mas aquele homem parece com Jesus. Amém, queridos? As pessoas precisam ver Jesus em você. É brilhar como a candeia, é ser luz, como já falei, na sua faculdade, na sua escola, em meio à sua vizinhança, e principalmente em casa, quando temos familiares que não são cristãos, porque o lugar que nós temos que ser mais crentes é em casa. Eu costumo dizer que nós, e todos sabem disso, nós não moramos na igreja, não moramos no trabalho, não moramos na escola, não moramos na faculdade, moramos em casa. Em casa é o lugar que nós temos que ser mais crentes. Ah, pastor, mas o pastor não sabe como é na minha casa. Pois é, eu não sei, mas aquele que te chamou sabe, e ele te chamou para ser sal e para ser luz. Nós temos que brilhar principalmente nas nossas casas. É em casa que nós temos que ter um bom testemunho, até porque às vezes em casa, queridos, na maioria das vezes em casa nós não pregamos com palavras, nós pregamos com a nossa vida. Porque às vezes ir pregar e falar, a gente é taxado de chato, de enjoado. Ah, toda hora é isso, toda hora tu fala, eu já ouvi isso. Mas a minha vida deve ser uma pregação para os meus que não são cristãos. Então, para que brilhe a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras. Então, nós precisamos brilhar assim, de uma forma que as pessoas vejam aquilo em que eu estou ocupado, ver as boas obras, ver o meu testemunho, fazer a vontade de Deus. E o que é viver mais para a glória de Deus? Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele disse assim: quer comais, quer bebais, o que façais qualquer outra coisa, fazei o quê? Tudo para a glória de Deus. É verdade que ele estava falando naquele momento em relação à questão da liberdade cristã, falando em relação à questão da idolatria, do que era, que tudo era lícito, mas nem tudo era conveniente. Mas ele vira e diz que quer nós comamos, quer nós bebamos, quer nós façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. E queridos, se nós tivéssemos essa concepção de maneira generalizada, muitas coisas nós não iríamos fazer, porque a gente, se analisasse antes, só que eu vou fazer é para a glória de Deus? Não, então eu não vou fazer. Mas a gente às vezes faz e não analisa. E alguém disse, irmãos, que não há quem seja mais observado
do que sejamos nós como cristãos. Tá? Às vezes pensamos que as pessoas não estão nos observando, mas elas nos observam. Tá? Elas veem e têm ciúme do pecado, porque se você, enquanto cristão, vai fazer alguma coisa que seja errado, alguém lhe conhece e vira e diz: irmão, tu não é crente, irmão, isso aí não é para ti não. E às vezes a gente não atenta para isso. Então, nós, como servos do Senhor, viver para a glória de Deus é tudo que eu fizer, tem que ter por objetivo, por finalidade, por propósito, glorificar a Deus. Viver para a glória de Deus, queridos, é ter uma vida na qual as pessoas reconheçam Cristo em mim. A Bíblia diz aqui em Atos, no capítulo 4, versículos 13 e 14. No capítulo 3, a Bíblia fala de Pedro e João terem subido ao templo para orar, e lá estava um homem esmolando, e eles olham para aquele homem e dizem: não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem é curado, mas eles foram levados diante das autoridades. E aí o que acontece? Eles diante das autoridades, volte lá o 13 por favor para nós. Diante das autoridades, eles falaram com tanta graça, com tanta ousadia. Olha o que diz o texto: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que, irmãos, que eles haviam estado com Jesus. Eles não tinham a cultura, eles não estudaram com os mestres rabinos da época, então eles eram considerados homens iletrados, mas eles falaram com tanta graça, com tanta ousadia, que as autoridades olharam para aqueles homens, ouviram aqueles homens e disseram: eles realmente estiveram com Jesus. Amém? Isso é viver para a glória de Deus. Isso é viver para a glória do Senhor. Viver para a glória do Senhor, queridos, é viver uma vida na qual Jesus cresce a cada dia e eu diminuo. João Batista, numa certa ocasião, João 3, de 25 a 30, um judeu vai a um dos discípulos de João Batista, querendo saber acerca de um assunto, e quando ele chega lá, ele já muda, queria saber por que as pessoas estavam seguindo Jesus, a multidão que seguia Jesus, que estava sendo batizada, entre aspas, por Jesus, era maior daquele que estava seguindo a João Batista. E aí tentaram gerar uma situação desagradável. Aí coloca para nós aí João 3:30, o que João Batista responde. Quando eles tentam criar esse clima desagradável, João Batista responde o quê? É necessário que ele cresça e que eu viver para a glória de Deus. É isso. Jesus cresce na minha vida a cada dia, eu diminuo. Há uma canção que diz: porque dele, para ele são todas as coisas, a ele a honra, a ele a glória. Amém, queridos? Então eles tentaram gerar um problema ali e disseram: Senhor, aquele de quem tu falaste está batizando mais do que tu. João Batista disse: eu sou apenas o noivo, o amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, e eu estou alegre por isso, mas importa que ele cresça e que eu diminua. Viver para a glória de Deus, queridos, é viver uma vida na qual Paulo disse, coloque para nós aí Gálatas 2, 19 e 20, Gálatas 2, porque eu pela lei estou o quê? Morto para a lei, para viver para Deus.
Então, Paulo disse que ele estava morto para a lei, e nós, para vivermos para a glória de Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Jesus, numa certa ocasião, ele disse assim: se o grão de trigo caído no chão não morrer, fica ele só, porém se morrer, produz muito fruto. Ah, queridos, quantos de nós ainda precisamos morrer? Ontem, na mini vigília, o irmão que estava ministrando na mini vigília, ele disse que mais cedo ele tinha, não me recordo, ele estava indo para um certo lugar e ele não observou, e de repente o motoqueiro passou, e ele passou em uma poça d'água e molhou o motoqueiro, e o motoqueiro foi xingando ele ali daquele sinal em frente aonde era o hospital Itaquibacanga, até o posto de combustível, xingando ele. Disse que ele não podia nem falar lá os nomes que o rapaz foi xingando ele, mas xingou de todas as maneiras possíveis, disse o que bem quis dizer, esculhambou, e ele disse que ele nem falou nada, e o rapaz ainda virou para ele e disse: quem disse que tu é crente? Deixa que tu é crente. E aí ele estava calado, ele continuou. Isso é uma atitude de quem está morrendo. A pessoa diz: mas se eu ainda sou como Pedro, pastor Francivaldo, já sou crente, mas a espada ainda continua aqui do lado. Foram prender Jesus, Pedro sacou da espada, e é difícil entender que Pedro saca da espada para cortar apenas a orelha do soldado. Soldado, vira a orelha aí que eu vou cortar a tua orelha. Não, Pedro queria era decepar mesmo. Amém? Então, se eu sou crente já, mas a espada ainda anda do lado, eu ainda não morri. E Jesus disse que tem que morrer para que produza fruto. Eu até quero produzir frutos, mas sem morrer eu não tenho como produzir os frutos. Então, recapitulando, viver para a glória de Deus é fazer tudo que glorifique a Ele, quer comais, que bebais, do que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Viver para a glória de Deus é ter uma vida na qual as pessoas vejam Cristo em mim, no meu falar, no meu agir. Viver para a glória de Deus é Ele crescer e eu diminuir. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Viver para a glória de Deus, queridos, é fazer essas coisas. Primeiro, tudo que eu faço tem o objetivo de glorificar o Senhor. Segundo, as pessoas reconhecem Cristo em mim. Terceiro, eu vivo de uma forma que a cada dia eu diminuo e Ele cresce. Quarto, eu morri para mim, o mundo para mim e eu para o mundo. Amém? Todos nós precisamos morrer. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, vivo na fé, pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E às vezes a gente canta: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, aleluia. Mas às vezes é só canção. Na hora, para eu demonstrar, eu não demonstro que eu estou morto, que Cristo vive em mim. Eu estou com uma mensagem por elaborar, e o tema diz mais ou menos assim: não deixe Jesus no templo, volte com Jesus para casa. Porque os pais de Jesus foram com ele para o templo, pastor Francivaldo,
e esqueceram Jesus, porque era comum, o menino ia na frente, às vezes com os parentes da parte do pai, os parentes da parte da mãe, e ambos pensaram, ele deve estar com os parentes. Só que eles foram e Jesus não foi, Jesus ficou. E queridos, se nós formos e deixarmos Jesus no templo, é fazer o que Satanás queria que Jesus fizesse. Tu não és o Cristo, desce da cruz. É descer da cruz. Porque sem Jesus a gente vai agir como a velha criatura. Então a gente não pode deixar Jesus no templo. Vem com Jesus e volta com Jesus. Mas, continuando aqui, queridos, como eu vou viver para a glória de Deus? Ou como fazer para que eu viva para a glória de Deus? Primeira coisa, eu preciso renunciar à minha vontade. Se eu quero viver para a glória de Deus, eu preciso estar disposto a abrir mão, a abdicar, renunciar a qualquer coisa. O jovem rico saiu atrás de Jesus, disse: Senhor, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus disse: como tu me chamas bom? Tu sabes os mandamentos? E ele disse: quais? Jesus citou alguns, ele disse: tudo isso eu já faço. Jesus virou para ele e disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O que ele fez? Foi embora, muito triste, porque ele não estava pronto a renunciar, a abrir mão daquilo que ele mais amava. O quanto Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, teu único filho Isaque, aquele a quem tu amas, vai e sacrifica-o no monte que eu te mostrarei. E Abraão não pensou duas vezes. Abriu mão daquilo que ele mais amava, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Então, viver para a glória de Deus é renunciar à minha vontade. Viver para a glória de Deus é viver uma vida de santidade. O Senhor diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 de Pedro 1, 15 e 16 diz: sede santo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmãos? Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo, como diz o verso 15, em toda maneira de viver, em toda a minha forma de proceder, em todos os meus procedimentos, eu tenho que fazê-lo vivendo uma vida de santidade. Viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor, é renunciar, santificar a minha vida, viver em amor. Nós ouvimos essa palavra amar, amor, parece assim que ela se tornou uma palavra vulgar. Sabe, as pessoas dizem que amam tudo e amam todos, e não amam aquilo que a Bíblia manda nós amarmos. Eu amo ir ao shopping, eu amo meu cachorro, eu amo chocolate, eu amo isso, eu amo aquilo. Mas a Bíblia não manda nós amarmos essas coisas. Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia manda nós amarmos porque viver para a glória de Deus, ou como viver para a glória de Deus, é renunciar à minha vontade, como já falei, santificar a minha vida, viver em amor. Coloque para nós aí Mateus 5, a partir do 43, ou de 43 a 45, por favor. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai quem? Os vossos inimigos
e bendizei ou abençoai os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Viver para a glória de Deus é viver em amor. E a Bíblia manda que nós amemos aqui nesse texto quem? Os nossos inimigos. Aqueles que se consideram os nossos inimigos, porque eu enquanto crente, você enquanto crente, não é para ter inimigo, mano. A Bíblia diz que o nosso inimigo é quem? Satanás. A nossa luta é contra principados e potestades. Ah, pastor, mas se ele não quer falar comigo, ela não quer falar comigo, você respeita? Porque eu entendo o seguinte: Jesus, ele amava todos, mas os essênios, os zelotes, os herodianos, os saduceus, os fariseus, nenhum desses gostavam de Jesus. Mas Jesus não tinha nada contra nenhum deles. E o salmista disse assim: se eu guardasse o pecado no meu coração, o Senhor não teria me atendido. Então, alguém porventura não gostar de mim, ele pode não gostar, mas eu tenho que ter o meu coração limpo. Eu não posso guardar ninguém no meu coração. Eu não posso ter reserva contra ninguém. Porque a Bíblia está dizendo que até esses que se consideram meus inimigos, eu devo amá-los. Então a Bíblia manda nós amarmos, queridos. São esses que se consideram os nossos inimigos. A Bíblia manda nós amarmos, nós homens, amarmos as nossas esposas. A Bíblia manda nós amarmos. Coloque aí para nós 1 de João capítulo 4, versículos 20 e 21. 1 de João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amém, irmãos? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Viver para a glória de Deus é viver em amor. E amar aquilo que a Bíblia manda que nós amemos. A Bíblia manda nós amarmos aqueles que se consideram os nossos inimigos. A Bíblia manda nós amarmos os nossos irmãos. Porque se nós dissermos que amamos a Deus, a quem nunca vimos, mas odiamos o nosso irmão a quem nós vemos, o texto diz que nós somos o quê? Mentirosos. Tá. E queridos, Deus não se impressiona e não se move apenas pelas nossas palavras. Tá. Porque Deus não vê a estética apenas, Deus vê o coração, o interno. Eu costumo dizer, pastor Moraes, que palavras para Deus precisam ser regadas com atitudes, porque eu posso falar uma coisa e fazer outra. Jesus, quando chegou para os discípulos, disse: olha, hoje eu vou ser preso e todos vocês vão me abandonar. Pedro virou e disse: eu não, Senhor, eu estou pronto tanto para ser preso quanto para morrer por amor a ti. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante uma vez, tu vais me negar 3. Palavras. Pedro disse: não, Senhor, estou pronto é para ser preso e para morrer mesmo. Quando Jesus foi preso, Pedro fez o quê? O que Jesus havia falado. Então o Senhor não se move apenas pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes.
Quantas vezes falamos que vamos fazer determinadas coisas e não fazemos? Ah, não, hoje eu vou levantar de madrugada para orar. Aí o Espírito Santo desperta de madrugada. Aí eu olho para o relógio, Senhor, celular, né? Senhor, uma hora dessa, Senhor, só mais um pouquinho, vou ficar deitado só mais um pouquinho, depois eu levanto. Aí o sono vem, como se costuma dizer, rouba, e aí a pessoa dormiu e não cumpriu com aquilo que ele disse. Então Deus não se move pelas nossas palavras apenas, Deus se move pelas nossas atitudes. São as minhas atitudes que vão fazer com que o Senhor haja. Às vezes eu quero para o Senhor agir, mas eu não tenho atitudes. E Deus, para agir, é preciso atitude minha, é preciso atitude sua. Se não estou equivocado, em 1 dos Reis, capítulo 19, a Bíblia fala que o profeta Elias estava lá, caído, deitado lá, querendo morrer, pediu para morrer, e o Senhor enviou o anjo. O anjo levou água e levou pão para ele, mas o anjo não faz duas coisas. O anjo não coloca a água e o pão na boca do profeta, e o anjo não pega o profeta pela mão. Ele diz: levanta-te. Levantar é ter atitudes. Então às vezes nós queremos a ação divina, mas não temos atitudes. Ficamos ali só pedindo, e às vezes o Senhor está esperando uma atitude. O povo saíra do Egito em direção à terra prometida. À frente está o Mar Vermelho, atrás vem o exército inimigo, e aí Moisés vai clamar. E Deus diz o que para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? O que tu tens na mão, Moisés? Um cajado. Tem atitude, Moisés. Grifo meu essa expressão atitude, viu? Toca nas águas. Ou seja, use a autoridade que você tem. E às vezes a gente fica só clamando. Ainda tem alguns, aqui não tem, né? Mas ainda tem alguns que às vezes está cheio de problemas. Claro que crente tem problema, até porque problema às vezes é para moldar, problema às vezes é para ensinar a dizer me perdoa, obrigado, problema às vezes é para a gente reconhecer que é pó e cinza. Mas às vezes tem ocasiões que estar numa situação como essa é ação maligna. Está cheio de problema, doente, e aí pergunta: e aí, irmão, como é que está? Não, estou vivendo do jeito que Deus quer. Deus não disse, irmãos, que nós íamos viver em tribulação. Ele disse que nós íamos passar por tribulações. Estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por tribulações. Nós vamos passar por tribulações. E às vezes está faltando o quê? Atitude. Usar autoridade. Porque o Senhor, Ele não vai dar, Ele já deu autoridade. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então Ele não vai te dar autoridade, Ele te deu autoridade. E você precisa usar essa autoridade que Ele já te deu. Nós precisamos usar a autoridade que Ele nos deu. Mas deixa eu voltar para cá. Como viver para a glória de Deus? Renunciando à minha vontade, santificando a minha vida, vivendo em amor e vivendo em obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 8, por favor. Pela fé Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem o que, irmãos? Sem saber para onde ia. Eu ouvi alguém dizer, pastor Francivaldo, que a obediência
é fazer com excelência aquilo que eu não gostaria de fazer. Amém? Obediência é fazer com excelência aquilo que é certo, que eu não gostaria de fazer, mas é o certo, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu vou dar o melhor de mim para eu obedecer. Então, queridos, nós vivemos dias hoje nos quais as pessoas têm dificuldade de ser obediente. Dificuldade em todos os âmbitos. As pessoas têm dificuldade de obedecer. E tudo começa de criança. Porque se ela não aprende a obedecer os pais, ela vai ter problema com toda a figura de autoridade no decorrer da vida. Ela não obedece os pais, quando ela for para a escola, ela não vai obedecer os professores. Quando ela começar a trabalhar, ela vai ter dificuldade para obedecer o patrão. E assim por diante. E o meu saudoso pastor Oséias Barbosa de Lima, ele costumava dizer que quem não sabe obedecer, não serve para liderar. Amém? Ela não sabe ser obediente. Como é que ela vai saber ser líder? Porque ela vai ser líder, mas ela vai ter alguém para liderar acima dela. Então, queridos, obediência. Como viver para a glória de Deus? Renunciando à minha vontade, santificando a minha vida, vivendo em amor e vivendo em obediência. E eu costumo dizer que a obediência não é quando me agrada, mas é quando é certo. Pode não me agradar, mas é certo, eu devo obedecer. E queridos, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não encontra nenhum desobediente, nem um rebelde bem-sucedido. De Gênesis a Apocalipse. Você pode ler, encontrar história de quem não queria, como por exemplo, se não estou equivocado, é Lucas 8, a partir do 22. Pedro passou a noite inteira pescando, não pegou absolutamente nada. E Pedro não era, como se costuma dizer, marinheiro de primeira viagem. Pedro era pescador profissional. Pedro era acostumado a pescar. E Pedro passa a noite inteira pescando e não pega nada. E quando chega pela manhã, Jesus vem para ele. Estava lá Pedro lavando as redes. E Jesus vira para ele e diz: Pedro, entra no barco, sai um pouco mais para o fundo e lança as redes. Pedro mostra que ele não queria obedecer. Quando ele diz: Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, nesse horário, agora não é hora de pegar peixe, Senhor. Mas Pedro vira e diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes, ou seja, obedecerei. Então mostra que ele não queria obedecer, mas ele obedeceu. E queridos, a obediência de Pedro, a bênção foi tão grande que ele teve que compartilhar com os outros. A Bíblia diz que ele pegou 153 grandes peixes e que o barco dele estava quase indo a pique. E ele chamou outros de outros barcos para ajudar ele, porque obediência atrai a bênção de Deus. Quer ser abençoado? Obedeça. Queremos ser abençoados? Obedeçamos. Sejamos obedientes. Então, viver para a glória de Deus é viver em obediência, é ser obediente.
Quando nós vivemos para a glória de Deus, estou encerrando, não sei quanto tempo tenho, estou encerrando. Quando nós vivemos para a glória de Deus, vidas são ganhas para o Senhor. Quando vivemos, o tema é vivendo para a glória de Deus. Finalizo agora. Quando vivemos para a glória de Deus, o que acontece? Vidas são ganhas para o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47, diz-nos assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o que o Senhor fazia? Quem que acrescentava? O Senhor acrescentava. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Por quê? Porque ali nasceu a igreja no plano humano e vivia de forma que agradava ao Senhor. Quando nós agradamos ao Senhor, quando nós vemos para a glória dele, é como diz a letra de uma canção: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Então você não precisa correr atrás da bênção. Deuteronômio 28 diz que virão sobre ti e te alcançarão. E alcançarão em qualquer lugar que nós estivermos, na cidade ou no campo, na cidade ou dentro do mato. As bênçãos virão e nos alcançarão. Quando? Quando nós obedecermos. Então, aqui, aquela igreja vivia assim, perseverando na doutrina, unidos na simplicidade, louvavam ao Senhor e o Senhor acrescentava. Claro que é responsabilidade nossa fazer o ID. O Senhor mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas quando nós vivemos para a glória de Deus, o Senhor também traz, acrescenta. As pessoas querem saber o que tem diferente em nós. O que tem diferente? Ano retrasado, eu estava em Morros, eu e a família. Fomos almoçar em um local, eu estava de bermuda, com uma camiseta assim, como essa aqui da conferência, de sandália, minha esposa de vestido. Nós temos um casal de filhos, Alana Raquel, de 14 anos, e Ailton Alexandre, de 8 anos. E chegamos no restaurante, a pessoa ficou assim me olhando, aí virou para mim e disse: vocês são crentes, não são? Eu disse: somos. Por quê? Ela disse: não, a maneira assim de vocês vestirem. Eu digo: como? Por quê? De bermuda, de sandália, de camiseta, dá para identificar, dizer que é crente? Eu disse: como assim a maneira de vestir? Ela virou e disse: não, eu não sei, tem alguma coisa assim em vocês. Claro que a gente sabe, né? Mas eu fui instigar um pouquinho mais. Eu disse: como assim, tem o quê? Ela disse: eu não sei dizer. E aí eu comecei a conversar com ela, a pregar para ela, descobri que ela era até afastada, evangelizei ela. Ela não se reconciliou, mas a semente foi plantada novamente. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos?
é que as pessoas precisam ver Jesus em nós. Viver para a glória de Deus é as pessoas olharem Jesus em ti, em mim, em nós. É termos um testemunho autêntico. Então, quando nós vivemos para a glória do Senhor, vidas são ganhas para Ele. Quando nós vivemos para a glória do Senhor, queridos, nós testemunharemos do Senhor em qualquer circunstância, quer seja ela favorável ou desfavorável. Atos 4, versículos de 17 a 20 diz assim, aquele mesmo episódio que eu falei ainda há pouco, de Pedro e João, que oraram por aquele paralítico, ele fora curado, e aqui eles foram levados diante das autoridades, e foram ameaçados para não pregarem mais. Atos 4:17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus e dos homens. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Quem vive para a glória de Deus testemunha do Senhor em qualquer circunstância. Eles foram aqui ameaçados para não pregarem, para não ensinarem, para não falarem em nome de Jesus, porque quem vive para a glória de Deus tem experiência com Ele. E aí eles disseram: nós não podemos falar daquilo que nós olhamos, daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. O problema é que às vezes nós estamos falando, mas nós não estamos vendo nada, nós não estamos ouvindo nada, porque o Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E às vezes o Espírito está dizendo: eu não estou ouvindo, porque eu estou despercebido, estou desatento. Então, quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu tenho as minhas experiências pessoais e individuais com o Senhor, eu costumo dizer que experiência é algo que ninguém tira, é algo que marca. A Bíblia fala, se não estou equivocado, é em João 4, que Jesus foi a samaritana e pediu a ela água. Ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, eu que sou mulher samaritana. E Jesus começou a dialogar, e aí Jesus disse: olha, se tu soubesse quem estava te pedindo água, tu lhe pediria, ele te daria água viva. E ela vira e diz: Senhor, me dá dessa água. E Jesus deu dessa água para essa mulher. E ela foi tão impactada, e foi à cidade, uma mulher que foi pegar água no horário, para que ela não se encontrasse com outras mulheres, porque, como dizia uma saudosa irmã, ela era considerada uma mulher da vida livre. Ela já tinha tido 5 esposos, e o que ela tinha agora não era esposo dela. E aí ela vai na cidade e diz: olha, venham ver um homem que tem me dito todas as coisas, será esse o Messias? E queridos, aquela mulher, quando chegou ali, eles deram crédito a ela, porque ela teve uma experiência com o Senhor. Mas é algo tão marcante que quando eles vêm e ouvem Jesus, eles creem em Jesus, e eles viram para ela e dizem: agora não é por aquilo que tu falaste, mas é por aquilo que nós estamos vendo. Ou seja, é pela nossa experiência que nós estamos tendo com Ele. E como eu falei e repito, a experiência marca. A experiência é algo ímpar, é algo individual, é algo que às vezes na hora da luta você de repente pode não ter nem forças para orar, mas você lembra: o Senhor fez assim já na minha vida, e Ele vai fazer de novo. Viver para a glória de Deus
é ter um objetivo. Atos 20, 24, coloque para nós, por favor. Paulo falando aos presbíteros em Mileto. Eu pedi para botar só o 24. Eu vou ler aqui do 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam bênçãos grandiosas. É assim que está escrito aí? Cadeias e tribulações. Aí no 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Viver para a glória de Deus é viver com um propósito: fazer aquilo que Ele quer que eu faça, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Ele era consciente: o que me aguarda são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. E completar a carreira dele e o ministério que ele havia recebido do Senhor, de testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, queridos, viver para a glória de Deus é temer a Ele e ver o extraordinário acontecer. Atos 2, 43. Eu encerro agora com esta referência. E eu costumo dizer, pastor Francivaldo, que na minha concepção é o que falta hoje na igreja do Senhor Jesus: temor a Deus. Porque temor não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é reverenciar a Deus, é honrar a Deus, é amar a Deus. E nós às vezes dizemos de maneira generalizada que fazemos tudo isso, mas às vezes é só de palavras. Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, temer a Deus é respeitar, reverenciar, amar, e aí o sobrenatural acontece. Veja que o texto diz: em cada alma havia temor, ponto e vírgula, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque havia temor. Eles temiam ao Senhor, eles reverenciavam, eles honravam, eles amavam, eles respeitavam a Deus. Quem teme a Deus, queridos, foge do pecado, não corre para cima do pecado. José teve a oportunidade, entre aspas, eu costumo até dizer, pensamento meu, pastor, que nessa ocasião a mulher de Potifar deu folga para quase todos. Um dia anterior ela chegou e disse: olha, amanhã nenhum de vocês precisam vir, só José. Quando José chega para prestar contas, ela vai e o assedia de todas as formas possíveis. José recusa e vira para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quem teme a Deus foge do pecado, querido. Amém? Então, viver para a glória de Deus é fazer tudo, se esforçar para fazer tudo que agrade Ele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é ter uma vida na qual as pessoas reconheçam Cristo
em nós. Viver para a glória de Deus, viver de uma forma que Ele cresça e eu diminua. Viver para a glória de Deus é eu morrer para Ele viver. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando esta igreja. Obrigado, pastores. Obrigado, pastor. Nas suas orações, não esqueçam de me apresentar ao Senhor Jesus. Que Jesus cresça cada dia, que eu diminua.